Ao falar sobre vícios, o tema de hoje, geralmente as pessoas falam que ou você tem ou você não tem. Na verdade, a questão é, qual é o seu vício? Porque quase todo mundo tem algum tipo de vício. E aí, para a gente começar um pouco a conversar sobre vícios, é importante que a gente estabeleça bem a ideia de dependência. Então, por mais conhecido que essa palavra seja, delimitar de fato o significado dela é bem importante. E a ideia de dependência está vinculada ao quanto você não consegue viver sem alguma coisa, né? O quanto aquilo direciona ou controla a sua vida. E é importante você estabelecer também que vício não está associado apenas à dependência. Porque nós somos dependentes de oxigênio, mas não significa que oxigênio seja uma coisa ruim. Eu vou me livrar do oxigênio, vai respirar de qualquer forma. Não sou mais dependente dele. Não sou mais dependente, me livrei do oxigênio. Não é assim. O vício, ele é uma dependência que te leva a um comportamento autodestrutivo. Você fala, mas nem sempre ele me traz um comportamento autodestrutivo. Às vezes eu sou viciado em uma determinada coisa e eu estou muito feliz lá. Por exemplo, tem gente que é viciado em chocolate. Não, isso me traz felicidade, uma plenitude, um negócio uma sensação de prazer maravilhoso. Assim, tomar um chocolatinho, chocolate. Tem gente que come chocolate, mais chocolate. Bem em todos os momentos. Bem em todos os momentos da vida. Quando, na verdade, tudo em excesso faz mal. Porque você vai gerar uma desarmonia no seu corpo. É claro, o chocolate é gostoso? Mas em excesso, ele pode causar problema de saúde. Então é um comportamento autodestrutivo. Simples, sim. É claro que nem todo vício é como o vício de chocolate. Existem vícios mais graves e vícios menos graves. Mas todos eles são associados a essa ideia de dependência que o João comentou e a ideia de autodestruição. Sair da harmonia na qual você está e se colocar para baixo. Talvez essa ideia de gravidade dentro do assunto vício esteja muito relacionada justamente à capacidade que ele tem de causar autodestruição, maior ou menor, no caso, né? Medida pela quantidade de danos que ele pode causar. Mas o exemplo do chocolate ele é muito bom, porque normalmente o vício está sempre associado, originalmente, a um hábito que te traz alguma sensação boa, ou aparentemente boa. Ou seja, uma sensação de prazer, uma sensação de alívio. Você fazendo aquilo, você tendo aquele pensamento, você praticando aquela ação, tendo aquele hábito, você sente momentaneamente um prazer. Só que, como o Paulo bem colocou, não necessariamente esse prazer a longo prazo vai se transformar em alguma coisa boa para você. E quando isso acontece e você começa a perder a autonomia daquilo que você está fazendo, você deveria parar e pensar, talvez eu esteja me viciando nisso. Talvez isso esteja se tornando um comportamento vicioso para mim. Uma pergunta que deve fazer, interrompendo um pouquinho, é: será que isso está me trazendo prazer ou está me trazendo alívio? Porque tem muita gente que foge para determinados produtos, né? E não só questão de entorpecentes, né? Porque vício não é só o uso de substâncias químicas, né? Mas como uma forma de se sentir aliviada de uma determinada situação. Ela não quer ter prazer, ela está tão moída pela vida, está tão destruída, que a gente está falando, não, eu preciso de um momento de paz. Uma fuga, né? Uma fuga. É como você passou o dia inteiro, esse exemplo eu tenho certeza que você sabe, porque todo mundo aqui sabe, né? Você passou o dia inteiro utilizando um sapato apertado. Sabe quando você chega em casa e você tira o sapato? Você sente, você se sente leve, né? Isso não é felicidade, isso não é prazer. Aquilo que você sentiu é alívio, porque diminuiu a pressão, a dor que você estava sentindo, né? A dor ela continua existindo. É claro que quando você tira um sapato apertado, você pode botar um sapato que não é apertado. Algumas pessoas voltam a usar o sapato apertado. Não sei, comportamento. E no final das contas, o vício, ele também pode ser algo emocional, algo comportamental, não necessariamente algo que a gente come ou algo que a gente ingere no nosso organismo, mas tudo aquilo que a gente faz como hábito que nos destrói de alguma forma, em diferentes níveis, como a gente estava falando. Então, ter hábitos que não são saudáveis, seja um pensamento desarmônico, seja um relacionamento abusivo, seja qualquer coisa nesse sentido que traga uma desarmonia, pode vir a se tornar um vício. E se a gente não estiver prestando atenção em todos, não sintomas, mas nas coisas que
estão acontecendo e como a gente se comporta perante situações nas quais a gente está inserido, é muito difícil a gente identificar propriamente um vício. Porque não tem como a gente conseguir lidar com um vício se a gente não o identifica. Porque Eu paro quando eu quero, né? Eu paro a qualquer momento. Eu só não quero, mas eu paro quando eu quiser. Porque, no caso, o vício é algo que está nebuloso para quem é a pessoa Pra quem tá no meio pra quem tá no dele, meio né, que tá dele. envolvido, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa ter em mente quando a gente quer parar com um hábito vicioso e torná-lo virtuoso é justamente olhar para ele, olhar para as nossas atitudes, olhar para os nossos comportamentos e ver se aquilo está trazendo algo bom pra gente, verdadeiramente bom, ou se é algo momentâneo, se é algo que pontualmente dá um alívio e não sim uma felicidade propriamente dita. Sim, e aí, seguindo um pouco esse caminho, né, de identificar quais são os nossos padrões, quais são os nossos vícios, e isso é extremamente importante. Uma pergunta que sempre me vem à cabeça, já me vem há um bom tempo, é por que nós fazemos o que fazemos? Né? E acho que quando a gente... eu vou lá, assim, deixa a vida levar, né? Vambora. E assim, por mais óbvia que seja a pergunta, ela é extremamente importante porque muitas vezes a gente não se faz. A gente não pensa sobre isso. E a gente vai vivendo num certo automatismo. Né, a Karine muito bem falou que a gente trata muito sobre vícios emocionais, sobre vícios comportamentais, e muitas vezes esses vícios nos levam a certas atitudes que estão tão enraizadas na gente que a gente não consegue entender realmente o porquê que a gente faz isso, e isso está muito relacionado ao nosso olhar para o mundo, ao nosso olhar para a vida. Eu já tive contato com muitas pessoas que tinham dificuldade, inclusive, de identificar um momento feliz na vida delas todas, assim. E isso estava muito associado ao que o Paulo comentou sobre a ideia de alívio, né? Então, qualquer momento de felicidade, elas entendiam como um momento onde você saía das trevas e você tinha um pequeno alívio. E é claro que isso é muito complicado, isso é muito difícil, tanto para a pessoa quanto para os que querem, enfim, ofertar algum tipo de ajuda, porque se a pessoa não consegue identificar algo bom na vida dela, fica difícil que qualquer outra pessoa possa mostrar uma saída, possa mostrar o que de fato é felicidade, né? Como é que ela vai conseguir encontrar uma maneira feliz de caminhar se ela não consegue nem identificar o que é de fato felicidade na vida dela? E aí vem a pergunta, né? A gente já começou a aprender a identificar um vício. Mas vem aquela pergunta, como eu faço para me livrar desse vício, né? Que parece algo... Né? Eu já perdi o controle sobre mim mesmo, já perdi a autonomia sobre aquilo que eu faço. Como que eu consigo, que milagre que eu posso fazer na minha vida para conseguir me livrar desse vício? É interessante a gente voltar pro início, para a ideia original, de que se o vício ele é uma autodestruição, ele é um hábito autodestrutivo, é porque normalmente ele está ocupando um espaço que estava vazio. Que espaço que estava vazio? Aquele espaço onde deveria ter auto-amor, amor próprio, né? Mas eu sempre considerei uma pessoa com amor próprio. Na verdade, meu vício começou porque eu estava em busca de ser feliz, em busca de ter amor, de viver a vida. Pois é. Só que muitas vezes a gente também não sabe o que é ter esse amor próprio, né? Porque quando a gente realmente se ama, a gente não vai correr atrás de coisas que nos façam mal, mesmo que aparentemente elas nos tragam um alívio. Porque você sempre sabe, né? De uma certa forma, eu falo isso muito por pessoas que eu conheço de mim mesmo. Você sempre sabe quando aquilo, mesmo te trazendo alívio, tá te fazendo mal. Prejudicial, né? É prejudicial para você. E se você continua fazendo aquilo e eu não me isento, é porque eu sei que de alguma forma está faltando o auto-amor em mim. Está faltando esse me amar que me permite continuar naquele ciclo. Então talvez alimentar um pouco mais desse auto-amor seja o primeiro passo para conseguir se livrar de um comportamento vicioso. Sim. E como que a gente pode fazer isso? Bom, existem várias formas. Eu acredito que a mais simples delas seja nos cercar de coisas que são boas. Começar a nos ocupar com coisas que são prazerosas de verdade e boas pra gente. Seja estar num ambiente agradável, seja estar na companhia de uma pessoa agradável, fazendo uma leitura agradável, se cercar de coisas positivas que vão despertando mais esse olhar de alto-amor e vão ocupando mais esse espaço que ora estava vazio. É interessante. Através de exemplo, né? É interessante que não é de uma hora para outra, né? Você está num momento muito ruim na sua vida, você não consegue ter ânimo de fato de fazer alguma coisa ou buscar fazer algo diferente. Não é de uma hora para outra que você vai achar tudo maravilhoso, tudo lindo e vai se ver livre dos vícios. Mas sim buscar pontualmente e gradualmente eliminar esses comportamentos viciosos e buscar acrescentar na sua vida
comportamentos mais virtuosos, algo que te traga verdadeiramente prazer, mas entendendo que é gradual, não vai ser de uma hora para outra. Mas a partir do momento em que você está aberto a buscar modificar, nem que seja um pouquinho da sua rotina, do seu dia a dia, isso já é um movimento que você está fazendo para buscar essa melhoria, buscar sim se pôr em movimento e de fato mudar. É interessante também ter uma outra questão, né? Porque você pode falar, tudo bem, tudo isso é muito bonito, tudo isso é muito bom, mas eu não conheço ninguém legal. Todo mundo que eu conheço é viciado como eu, é viciado ou em substância entorpecente, é viciado em fofoca, é viciado em pessimismo, porque tudo isso é vício em comer, é vício em se colocar para baixo. Tudo bem, como é que eu faço isso então? Pois é uma questão muito complexa, mas tem um exemplo que eu acho que ilustra muito bem isso. Quando, talvez você nunca tenha visto a construção de uma usina hidrelétrica, a barragem. Mas o processo é bem simples. O rio passa por um lugar e as pessoas falam, vamos construir uma barragem aqui. Só que você não consegue construir a barragem com o rio passando ali. Então você desvia momentaneamente o rio, constrói a barragem, quando ela está sólida, você traz o rio de volta para a barragem. É a mesma coisa na nossa vida. Você fala, cara, eu não conheço ninguém que não faça fofoca ao extremo. Se afasta dessas pessoas, procura se fortalecer, estabelecer que você não vai fazer essa fofoca. Aí você volta a ter contato com essa pessoa que faz fofoca, e ao ter contato, talvez você possa ratear de vez em quando. Você pode chegar e, soltei um veneninho, fiz uma fofoca, escorreu, foi sem querer, mas no geral você percebeu que você está melhor. É entender, como a Karine falou, que é gradual. Você não vai se afastar e entrar em contato e não ter mais aquele comportamento. Não, mas aí aos poucos. E às vezes é necessário se afastar, né? Pelo menos todo mundo conhece alguém que tem problema com álcool. Talvez a gente não olhe muito a fundo. Às vezes tem alguém que tem problema com álcool na nossa família, algum amigo, mas a gente fala, não, ele só fica chato quando bebe. Não, dá PT, não, arranja confusão, mas isso é de boa, não, é uma pessoa maravilhosa. Não, tem um problema com álcool, né? O que essa pessoa em tese tem que fazer? Se afasta de ambientes com álcool. Mas no ambiente com álcool tem pessoas legais, sim, mas ele ainda não consegue conviver naquele ambiente de uma maneira harmônica. Então é necessário dar um passo atrás, se fortalecer e depois voltar a ter contato. Eu já falei num vídeo sobre um chefe que eu tive, que ele era alcoólatra, né, e ele decidiu parar de beber. Ele parou de beber, então ele parou de sair, ele parou de fazer uma série de coisas, eliminou bebida dentro de casa, ninguém mais podia levar bebida para casa, até o momento que ele se sentiu forte o suficiente. E aí a gente tinha um happy hour sempre na última sexta-feira do mês, que o pessoal do escritório ia comemorar, né? Quem bebia refrigerante, quem bebia álcool, quem bebia suco, e ele estava presente no mesmo lugar. Ele, como alcoólatra, estava num bar, um ambiente que, em tese, puxaria ele para baixo, mas ele já estava forte o suficiente para ter aquele contato. Sim. E aí uma coisa muito importante é que esse movimento não é pra gente sair julgando todo mundo. Então, tipo, isso é ruim, aquilo é errado. É pra gente pensar o que a gente quer pra gente, o que é bom pra gente. Então, as outras pessoas fazem, o que as outras pessoas fazem é a responsabilidade delas. Então, se é bom ou se não é, tudo bem. A nossa questão não é apontar isso, é pensar o que a gente quer fazer pra gente. E acho que isso que o Paulo falou é muito importante, porque, falando de uma questão minha, né? Eu, desde novo, sempre tive dificuldade de pedir ajuda, por exemplo. É um vício também. É um vício também. E é importante que a gente aprenda a pedir ajuda, é importante que a gente saiba onde buscar. Então, às vezes a gente precisa de terapia, às vezes a gente precisa de um médico, às vezes a gente precisa de outras coisas, de outras pessoas, porque sozinho a gente não consegue sair de certas coisas. E isso é muito importante porque a gente não caminha sozinho, ninguém vive sozinho. E também, para lidar com os nossos vícios, a gente precisa compartilhar, a gente precisa caminhar com os outros, a gente precisa ver que as pessoas também estão nesse mesmo barco, né? Como a gente falou, todo mundo tem um vício, todo mundo tem uma dificuldade. E é através disso que a gente vai conseguindo construir hábitos cada vez mais virtuosos, uma vida cada vez mais feliz. A gente deu uma palestra falando justamente sobre isso há um tempo atrás, né? Não está gravada, infelizmente, mas é um sistema de palestra que a gente tem, que de tempos em tempos a gente resgata, né? Que a gente fala sobre essa própria questão, né? A gente pensa vício, dependência, você fala, não, eu vou para a polaridade oposta. Né? A polaridade oposta da dependência é a independência. Não é a independência, porque
Para você chegar numa determinada dependência é porque você se vê isolado do mundo. Você está buscando desesperadamente ter conexões, porque nós somos seres gregários, nós somos seres que nos conectamos o tempo inteiro. Então, é necessário a gente olhar, como vocês mesmos falaram, para conexões virtuosas, coisas que podem nos elevar e nos afastar dessas conexões não tão virtuosas. Pedir ajuda é uma forma de você se conectar virtuosamente com alguém, mas é pedir ajuda de verdade, tá? Não é ficar reclamando da vida, arranjando um problema para cada solução que a pessoa te dá. Né? É você chegar e falar, não, eu quero ajuda, porque aqui eu sou pequeno. Vem cá, João, me ajuda a crescer, a ficar como você? Aí ele vai te ajudar. Não se espera, né? Espera. Ajudar se pede para outra pessoa, mas a ideia é que ajude. Você. Esse eu vou te ajudar não, tá ruim o negócio. E nesse caso, como o João bem colocou, quando a gente se conecta com outras pessoas, nesse caso não um vício material, não um vício de chocolate, de uma alimentação, mas quando a gente está viciado em relações ou relações que nos trazem aquela questão da autodestruição propriamente dita, a gente tem que ter em mente que a gente tem que pensar em nós melhorar e não falar para o outro melhorar. Porque se o outro melhorar e você não melhorar o seu comportamento, a pessoa consegue se livrar do hábito vicioso, mas você ainda tem aquele hábito vicioso em si. E você vai se conectar com outras pessoas que possuem aquele hábito vicioso também. Então, não pensar em, não, o outro tem que melhorar porque o outro está equivocado, esperar o outro problema. Se eu não tiver mais contato com aquela pessoa problemática, eu vou ficar bem. Não, a gente tem que pensar em se melhorar, porque ao nos melhorarmos, não existe mais a conexão negativa com a outra pessoa. Então, se a gente se melhora, essa conexão é desfeita. E a gente consegue dar prosseguimento à nossa vida e nos melhorarmos cada vez mais. Aí, cabe a outra pessoa seguir o mesmo caminho ou não. Mas ela vendo essa nossa ação, vendo esse nosso comportamento, ela tem um exemplo para se melhorar. E ela vê que é possível, de fato. Então, e aí? Qual é o seu vício? Como é que você lida com ele? Você ajuda a combater o vício das outras pessoas? Você serve de apoio, de mão amiga, de ombro para aquela pessoa que realmente quer mudar? Você serve de exemplo para mudar? Você tem exemplos de quem combate vício? Provavelmente sim. Vamos prestar um pouquinho mais atenção nisso e elogiar essas pessoas. Porque a vida não é tão fácil quanto parece. Dificilmente, né? As pessoas acham que é bem complicada. Mas quando você começa a mudar a sua perspectiva, a forma com que você vê e você percebe, fulano conseguiu. Se fulano conseguiu, é um estímulo para eu conseguir também. Porque todos nós somos iguais. Todos nós temos os mesmos defeitos e as mesmas virtudes em pontos diferentes. Mas todos nós somos iguais. Então, se o Patrick consegue, eu consigo também e te garanto, você também consegue. E aí, gostou desse vídeo? Então não esquece de deixar o seu like, compartilha com seus amigos, porque se ele ajudou você, ele pode ajudar muitas pessoas também, e isso é muito importante. Se inscreve no nosso canal, caso não seja inscrito. E não se esqueça de se inscrever nas nossas redes sociais também. Lá sempre tem conteúdo exclusivo para vocês, enfim, essa troca é sempre bem importante. E até a próxima. Tchau, tchau.